Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Terça-feira, meu povo, tem como tema escrito na testa. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos nesse comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, a deixar o seu like, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos e com a sua ajuda, com certeza, mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, a lição de terça-feira tem como tema escrito na testa. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 13, que nós já estudamos, e Apocalipse capítulo 14, nós percebemos dois grupos completamente diferentes. Enquanto um grupo recebe um selo na mão ou na testa em adoração à besta, o povo de Deus recebe um selo na testa, que é relatado lá em Apocalipse capítulo 7. E fazendo um grande paralelo entre essa polaridade que existe entre esses dois grupos, nós percebemos claramente no capítulo 13 e no capítulo 14. Por exemplo, um grupo vai ficar maravilhado com a besta e vai seguir ela para todo lugar. Apocalipse capítulo 13, verso 3. Já o outro grupo ama o cordeiro e segue o cordeiro para onde ele vai. Apocalipse capítulo 14, verso 4. Um absorve os enganos da besta, que é Apocalipse capítulo 13, verso 14. O outro, ele não é enganado. Apocalipse capítulo 14, verso 5. Um fica embriagado com os pecados da Babilônia. Apocalipse capítulo no verso 4, no capítulo 14, verso 4. E o outro permanece puro e imaculado. O verso 8 do capítulo 14. Um se conforma com esta autoridade humana dada por eles mesmos, que está lá em Apocalipse capítulo 13, do verso 15 ao verso 17. Já o outro grupo, o grupo de Deus, permanece completamente fiel e irrepreensível diante de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 5. Ou seja, percebe essa grande diferença entre o povo de Deus e o povo que não adora a Deus e vai adorar a imagem, a sua besta? Então é importante nós olharmos para isso. Por quê? Quando nós vamos para a história de Israel, nós percebemos que Israel era diferente dos demais países, das demais nações que estavam ao redor. Primeiramente, Israel era o único que guardava o sábado. Naquele contexto era ilógico você ter um dia de guarda. Você parar um dia de trabalhar era algo ilógico. Mas a nação de Israel parava, guardava o sábado que Deus havia ordenado para que seja guardado pela humanidade. Então Israel guardava isso. Algumas outras coisas também que só Israel fazia era o amor entre os membros da família, a pureza sexual, as palavras verdadeiras e o respeito pela vida humana, pela propriedade e outros direitos. E isso tudo era bastante contracultural com as demais nações. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, nós percebemos que essa ideia de ser diferente dos demais, ela continua sendo empregada. Quando nós vamos lá em Hebreus capítulo 8, na carta que Paulo escreve, lá no verso 10, Deus ele usa Paulo para falar que Deus queria escrever novamente a sua lei nos nossos corações e na nossa mente, para que pudéssemos guardar, para que pudéssemos observar a sua lei. E João vai escrever isso na primeira carta dele lá no capítulo 2, no verso 3 e no verso 4, que a guarda dos mandamentos é um sinal exterior de obedecermos a Deus. Ou seja, eu não obedeço a Deus para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu obedeço a Deus. Isso é um ponto muito importante, porque se nós começarmos a misturar as coisas, nós estamos indo para um caminho errado. Assim como eu não posso ser legalista, eu não posso ser liberal. Ou seja, existe a necessidade da minha parte ser feita, mas a boa obra inicia com Deus. Ou seja, Deus me salva, o seu Espírito vem sobre mim e desta forma eu vou sendo purificado e começo a observar os mandamentos. É claro que nós não conseguiremos observar os mandamentos na sua totalidade, mas aquilo que me cabe, eu preciso fazer. Exatamente isso que Deus queria ensinar para o povo de Israel. Exatamente isso que Deus reforça no Novo Testamento para Israel espiritual, porque a obediência não é uma obrigação. A obediência ela é algo que transborda de Deus para nós. Ou seja, por eu me relacionar com Cristo Jesus, eu vou querer obedecer. Assim como eu sou casado e eu quero fazer tudo o que está ao meu alcance para fazer a minha esposa feliz, é o mesmo conceito que nós temos para com Deus. Eu sei
que eu não vou conseguir deixar Deus feliz, porque Deus, ele é a felicidade, ele é o amor, mas eu preciso fazer aquilo que me cabe em obedecê-lo para que eu possa seguir os seus princípios. Por isso que é tão importante que o último capítulo da história da humanidade vai se resumir em adoração. A quem você irá adorar? A besta ou você irá adorar a Deus? Porque aqueles que adoram a besta serão enganados e escolherão caminhar por este caminho. Mas aqueles que adoram a Deus não serão enganados e escolherão seguir por este caminho, carregando a marca, algo completamente distintivo, a observância de todos os mandamentos em sua totalidade. E isso inclui o quarto mandamento. Por isso que é tão importante nós olharmos para esse contexto, por isso que é tão importante nós obedecermos a Deus em todas as circunstâncias, porque desta forma a nossa fé está sendo provada, desta forma estamos demonstrando que nós cremos no nosso Deus, que nós o obedecemos e também que nós o amamos, porque o próprio Cristo diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos apresenta esta necessidade de caminharmos em tua direção, meu Pai. Da forma que nós estamos olhando o final dos tempos, será como foi em toda a história da humanidade. Dois grupos. Um grupo que está ao seu lado, meu Pai, e um grupo que escolhe estar contra ti. Pai, nos trabalhe no nosso coração, nos guie nesta caminhada, para que possamos nos voltarmos sempre para Ti, meu Pai. Para estarmos sempre dentro do grupo dos obedientes e não dentro do grupo daqueles que adorarão a besta e a sua imagem. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas conhecem a Cristo Jesus através do canal. Também você pode auxiliar de uma outra forma mais direta, colocando nas suas redes sociais, clicando no botão de compartilhar. Aí você pode colocar no seu Facebook, no seu Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu vou fazer os sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!